Hoje a gente tem com a gente a Patrícia Castro, nossa pregadora da noite. Isso. Você não conhece a Paty, a esposa do David, que está ali, que é santo, maravilhoso, né? Ela é mamãe do Gabriel, um jovem maravilhoso, do Felipe, um pré-adolescente, quase pré-adolescente, né? Da Gigi, que já está com o Senhor, e também do Tito, que está a caminho no forno, né? Eita glória! É. O Tito está aqui no forno, gente, né? E a Paty é uma bênção nas nossas vidas, tem abençoado muito a nossa igreja, né? Os grupos que ela participa, e hoje ela vai falar aos nossos corações por meio da palavra. Eu quero abençoar a vida dela. Jesus, obrigado pela vida da Paty, por tudo que o Senhor deposita na vida dela, pela sede que ela tem de conhecer as suas escrituras, pela sede que ela tem, Pai, de discipular, de ensinar, Deus. E nós, como igreja, abençoamos a vida dela e pedimos, Senhor, usa a boca dela nessa noite para nos abençoar com a Tua doce, perfeita e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Aqui, ó, passa para baixo. Isso, aperta para baixo que vai. Aquele é o próximo. Boa noite, irmãos. Estou muito nervosa, mas nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a vida, né? Sobre o que sustenta a nossa vida. E esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje para a igreja. E o título dessa pregação é Parando de Viver na Superficialidade. Então, eu preciso começar confessando algo para vocês. Por muitos anos, eu achei que eu entendia a vida. Eu me converti aos 17 anos, conhecia Deus, conhecia a palavra, conhecia a Bíblia. E eu falava sobre Deus, eu amava falar sobre Ele, continuo amando falar sobre Ele. Mas existia uma camada, né? Existia algo que ainda me deixava aquém da vida de Deus, da realidade de Deus. E essa camada ainda existia nesses anos de estar na igreja, vivendo com os irmãos, vivendo com aquela comunidade, né? E até que um dia algo me empurrou para fora dessa superficialidade que eu vivia. Então, aconteceu algo na nossa vida. Eu tenho 22 anos de casada, 3 filhos, como o pastor mencionou. E quando a nossa filha, de 17 anos, apareceu com um câncer, algo aconteceu dentro da nossa casa e todas aquelas palavras que eu tinha aprendido dentro da igreja, tudo aquilo que eu tinha vivido ali, começaram a tomar várias formas e se dissolver. E aí eu disse, e agora? Né? Tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu dizia sobre Deus, e aquela história dentro da minha casa. Um câncer numa garota de 17 anos, que nunca teve uma gripe. Depois que cresceu, passou aquela fase de imunidade de criança, Gigi nunca foi para o hospital. Ela nem ficava gripada. Então, naquele momento, muitas respostas apareceram também. Essas mesmas respostas apareceram quando eu vivia dentro dessas palavras também superficiais. As respostas rápidas e prontas também apareceram sobre o diagnóstico da minha filha. Mas para muitas delas continuavam sendo rasas e para sustentar aquela dor também eram rasas. E foi ali que eu percebi algo muito importante. Existe uma diferença enorme entre o que realmente segura a nossa vida quando tudo treme. Né? Existe uma diferença enorme entre repetir respostas religiosas e encarar de frente as grandes perguntas da vida. E o que realmente sustenta a vida quando treme? Né?
O escritor Dostoiévski escreveu, em Memórias do Subsolo, algo muito importante. Ele escreveu sobre o homem do subsolo. E o homem que prefere viver no conforto escuro das sombras, do que encarar a luz que revela a realidade. Então, muitas vezes, eu vivia nessa caverna. Eu vivia com essas palavras superficiais. E a realidade, a vida de verdade, eu não enfrentava ela. Eu vivia atrás da minha fé, das palavras de fé. E isso é que era a minha realidade naquele momento. E eu descobri algo muito desconfortável sobre mim, sobre o que eu conhecia de Deus. Esse homem do subsolo morava dentro de mim. Então, talvez você já tenha sentido algo parecido, talvez você já tenha você tenha tido palavras, alguém tenha te prometido muitas coisas, talvez você tenha corrido atrás dos sonhos, talvez você tenha conquistado coisas importantes na vida, e mesmo assim, em algum momento, você percebeu que ainda está faltando algo. Talvez você tenha mudado de fase, mudado de planos, mudado de caminho, mas o coração continua procurando algo que realmente sustente a vida. E nesses momentos mais difíceis, também nós procuramos algo que sustente aquilo que nós estamos passando. Foi o que aconteceu comigo. E quando a minha filha partiu e faleceu, ainda mais eu precisava buscar sair fora dessa caverna, desse homem do subsolo que existia dentro de mim. Então, no século XIX, existiu um filósofo, o Friedrich Nietzsche. Ele escreveu essa frase. Ele escreveu essa frase: Deus está morto. Vocês já devem ter ouvido em filme, né? E esse filósofo, ele aqui nessa frase, ele não estava dizendo que Deus estava morto, na verdade. Ele olhava para uma Europa desse século e via cristãos vivendo na religiosidade, dentro dessa caverna que Dostoiévski mencionou, lá atrás. E ele viu que a religião não via Deus mais com temor, não via Deus mais com o espanto, com a realidade de quem Deus é. Então, o espanto havia desaparecido, e quando o espanto desaparece, começamos a confiar no que é perene ou vapor. Então, nós vamos agora para o texto bíblico que eu quero contar para vocês. Essa história de Eclesiastes. Foi quando o Senhor, caminhando pela Bíblia, eu encontrei esse livro. E ele diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Eclesiastes 1-3. Quando eu me deparei com esse texto, com esse pregador falando a uma assembleia, com esse pregador trazendo o sentido de algo que é viver aqui debaixo do sol, e esse livro menciona vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E quando a gente fala de vaidade, a gente pode pensar numa pessoa vaidosa, olhando-se no espelho e se preparando para algum lugar, e ela fica ali mais de 1 hora, e você diz: essa pessoa é vaidosa, essa pessoa está se arrumando demais. Mas Salomão não traz nesse contexto. O contexto aqui, ele é de vapor, algo perene, algo que passa rápido, como realmente um sopro. Nós voamos. E aí, Salomão entra nesse texto, nessa história, e a palavra traduzida é rebel, ela significa vapor, névoa, algo que aparece por um instante e desaparece. E se olharmos para a vida apenas debaixo do sol, como disse aqui Salomão, apenas a partir da perspectiva terrena, tudo escapa pelas mãos. Então, você olha para si, você olha para a sua vida, você olha para os seus sonhos, você olha para a sua família, e se você acha que aquilo que vai sustentar a sua vida, o seu coração, as suas emoções, Salomão está dizendo para você, é vaidade, é correr atrás do vento. Então, Nietzsche,
quando ele olha e diz, nada importa, o niilismo diz, nada aqui é importante, vai acabar e pronto, que é isso que significa. O livro de Eclesiastes não está dizendo isso. Ele está dizendo, se você colocar o seu coração nestas coisas, é vapor e vaidade a correr atrás do vento. E você vai se frustrar, você não vai conseguir alcançar realmente o que o seu coração está esperando dessas coisas. Hernandes Dias Lopes diz algo sobre esse livro. Ele diz assim, Eclesiastes não é o desespero de quem perdeu a fé, mas a honestidade de quem está mostrando o vazio de uma vida sem Deus. Então, muitos relatos tem sobre Eclesiastes. Tem pessoas que têm medo de ler esse livro. Fala que esse livro ele é melancólico demais. Mas ali havia um homem que tinha experimentado de tudo e ele estava escrevendo sobre o sentido de tudo na vida. E que ele tinha experimentado de tudo. O livro segue dizendo, eu construí para mim palácio, eu construí riqueza, eu construí para mim jardins suspensos, eu tive várias mulheres, eu conheci o prazer, eu conheci riquezas, poder, e tudo é vaidade. E Salomão vai contando uma história que tudo é enfadonho, até o conhecimento. Se você conhece, se você estuda, se você se esforça, é vaidade, é sofrimento, até o conhecimento é sofrimento. E ele diz, Eclesiastes, não é esse livro do desespero. Salomão aqui não perdeu a fé, ele só está te mostrando a realidade da vida, que muitas vezes nós não queremos encarar. Ou seja, a Bíblia não está negando a realidade aqui, ela está nos ajudando a enxergar a realidade corretamente. Mas então surge uma pergunta. Se tudo é vapor, por que sentimos dentro de nós uma sede de permanência? Então, você está falando para mim, Pati, que tudo que eu faço aqui não vale nada, então. Que eu não preciso fazer isso. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Só estou dizendo para você que o seu coração não tem que estar nas coisas criadas por Deus. Você tem que desfrutar dessas coisas. Colocar o coração, os seus afetos no lugar certo. É isso que Salomão está nos ensinando. A vida debaixo do sol é isso. O mar se enche, mas ele está continuando no mesmo lugar e ele nunca sai do seu nível. O rio volta, ele desce no mar, volta, o sol se põe, o sol nasce. Todo dia é a mesma coisa. É enfadonho. C.S. Lewis disse, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Eu acredito que C.S. Lewis era um grande leitor de Eclesiastes. Porque essa frase só poderia sair da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão diz para nós que esse mundo debaixo do sol é enfadonho, e nenhuma experiência, nenhum prazer aqui vai satisfazer o coração do homem. Eclesiastes 3:11 diz assim, tudo se fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui está a chave. Deus colocou dentro do homem um senso de eternidade. Então, por isso, nós cavamos, nós procuramos, nós ansiamos, nós queremos ter filho, nós queremos casar, nós queremos fazer tudo para ser feliz, para dar o próximo passo. Não, aí eu vou ser feliz, não, mas eu tenho certeza que se acontecer essa promoção, nossa vida vai mudar. E aí você vai, mas aí você chega no mesmo lugar sempre. João Calvino explica isso também, dizendo assim, há no coração humano um senso da divindade que não pode ser apagado. O ser humano foi criado para algo maior que este mundo passageiro. Por isso ficamos frustrados quando tentamos satisfazer o coração com coisas que são apenas vapor.
John Piper também diz assim: o problema do ser humano não é desejar demais. O problema é se contentar com prazeres pequenos demais. Eu achei essa frase tão profunda. Porque tudo nós podemos desfrutar. Mas o nosso problema é se contentar com prazeres que evaporam. O contentamento vem de algo eterno, acima do sol. Aquele que é maior que Salomão. Aquele que supre todas as nossas necessidades e que nós somos plenamente felizes nele. E nos contentar com os prazeres pequenos, que é dessa vida, que é vapor, que é perene, que é névoa, vai nos fazer realmente pessoas que não vão saber lidar com a realidade. Lembre-se do homem do subsolo. Tentamos satisfazer um coração eterno com coisas temporárias. Se o coração do homem foi colocado nele um senso de eternidade, foi dado a ele um senso de eternidade, natural que você se sinta vazio no final de cada conquista. É natural que você se sinta vazio, mesmo quando a sua vida vai bem, mesmo quando as coisas acontecem bem, é natural que você se sinta vazio. Isso dá sentido para o que a Bíblia tem para fazer em você. E no final do livro, Salomão escreve isso para terminar e diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer ao juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De tudo que se ouviu, tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Deixar de examinar prazer, trabalho, sabedoria, riqueza e poder. A conclusão não é cinismo. Eclesiastes não nos leva ao desespero. Ele nos leva à reverência diante de Deus. A conclusão é o temor. Jonathan Edwards escreveu: os afetos santos são o que distinguem a verdadeira religião. Os afetos santos. Os afetos que vêm de Deus, os afetos que Deus colocou no nosso coração, é o que vai satisfazer. É o que vai distinguir a verdadeira religião. Lembra da religião que responde, que tem respostas rápidas? Não é essa. Ou seja, quando Deus ocupa o lugar correto no coração, a vida encontra ordem. Então, nós vamos entrar aqui, nesse momento, para falar como que esse coração vai encontrar a ordem. Como que nós vamos entender esse livro de Eclesiastes, entender o que Salomão está dizendo sobre a vida debaixo do sol e olhar para cima e encontrar sentido para esse coração. Eclesiastes nos leva até um limite. É como se o livro nos conduzisse até um muro. O muro da finitude. Não temos controle de nada, que é isso que a finitude significa. Nossa vida é breve e limitada. O muro da morte. Mas ele não atravessa. Quem atravessa o muro é Cristo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O problema humano não é apenas intelectual, é afetivo. O coração sempre corre atrás daquilo que considera seu tesouro. Sempre corremos atrás. E quando as coisas acontecem para o bem e para o mal, quando há um silêncio de Deus em relação à nossa vida, ou quando nós recebemos o não de Deus. Eu conheço um homem em Damasco, na estrada, que teve seus olhos abertos para essa realidade. Ele vivia também como homem do subsolo, o apóstolo Paulo. E ele estava nessa estrada e ele viu aquela luz, ouviu aquela voz, e ele ficou cego. E quando ele abriu os olhos, quando ele viu a realidade, ele contemplou o Senhor.
E passando por tantas coisas com o Senhor ainda, ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Lá no livro de Coríntios, ele pede 3 vezes ao Senhor que tirasse o espinho na carne. Mas muito mais do que tentar saber esse espinho na carne, eu observei o que Deus respondeu a Paulo. Não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, aonde está o teu tesouro? Está o teu coração. A minha graça te basta. Quando Paulo entendeu isso, ele viveu através desse Filho, do Cristo, da palavra, do Verbo. Packer disse assim: conhecer a Deus não é apenas saber coisas sobre Deus, é viver diante dele. Eu sabia coisas sobre Deus. Não da profundidade do apóstolo Paulo, que era conhecedor da lei, zeloso da lei. E ele teve que sair do subsolo. Ele teve que se entregar, ele teve que tirar as escamas, ele teve que ouvir o não de Deus, enfrentar a realidade daquilo que Deus colocou ele para viver. Mas nesse mundo, Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Você tem que enfrentar a realidade dessa vida. Você tem que entender, Paulo, que aqui tem sofrimento. Mas chegará o dia que o muro da morte, que eu atravessei, a sua finitude, a sua limitação, tem um fim. E quando Cristo entra na história, entra no nosso mundo frágil. Cristo entrou aqui, ele sofreu, ele chora, ele chorou diante da morte, ele se revoltou diante da morte. Ele enfrenta a morte e então a ressurreição acontece. Então, Paulo escreve isso. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A ressurreição muda tudo. A ressurreição muda o nosso pensamento sobre a vida e o nosso enfrentamento da vida. Sem ressurreição, o niilismo vence. Nada importa. Viva, coma. Paulo mesmo disse: se não houver a ressurreição, faça o que você quiser, coma, beba, todos morreremos. E acabou. Porque agora sabemos, mas com a ressurreição, o vazio é desmascarado. O vazio que você sente em cada conquista terrena, que é o vapor, que Salomão conta lá em Eclesiastes, ele se resolve nessa palavra e nessa ação do Cristo. Porque sabemos, a morte não tem a última palavra. Agora a pergunta é pessoal. Talvez você esteja aqui hoje cansado. Talvez você tenha corrido atrás de muitas coisas, esperando que elas sustentassem sua vida. Mas Eclesiastes nos lembra que tudo debaixo do sol é vapor. E esse vazio que muitas vezes sentimos não é um acidente. Hoje você sabe que não é um acidente. O vazio que nós sentimos, ele é a eternidade que Deus colocou no meu e no seu coração, para que chegássemos a esse entendimento. Nada aqui vai satisfazer. Deus colocou a eternidade no coração do homem, por isso nada que seja apenas vapor consegue sustentar a vida. Então, a pergunta que eu faço, dentro daquilo que Cristo afirmou: onde está o teu tesouro hoje? Do que você se baseia a sua vida, a sua felicidade, a sua tristeza? Deus colocou a eternidade no nosso coração. Eu aprendi isso na dor. Aprendi que ninguém consegue interpretar a vida apenas debaixo do sol.
Quando olhamos para a vida sem a ressurreição, tudo parece vapor. Mas quando olhamos para a vida à luz de Cristo, o coração encontra o eterno. O niilismo diz, nada importa, mas Cristo diz, você importa tanto que eu morri por você e ressuscitei. Então, talvez a pergunta final não seja apenas onde está o teu tesouro, mas o que realmente está governando o seu coração. O que está realmente governando o seu coração? Porque quando Cristo se torna o nosso tesouro, até o vapor da vida encontra sentido. Até o dia mau encontra sentido. Quando a Giovana partiu, eu falei como Paulo, eu falei como Cristo. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor pode deixar a minha filha aqui. Eu pedi algo muito profundo e muito valioso. Mas é vapor. E o vapor se perde aqui. Mas na eternidade nada se perde. A ressurreição é um fato. E nós cremos na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Eu creio na vida eterna. Ele é o nosso tesouro. Cristo é o tesouro. Contemplar a Deus, temer a Deus, pastor João já ensinou isso aqui. É você contemplar a beleza de Deus. Dizer, como nós estávamos cantando, Ele é sublime, Ele é maravilhoso. Não há nada nesse mundo que é tão belo, mais belo que o nosso Deus. E Ele ensinou isso para mim. Nos dias mais escuros que Paulo viveu, não foi o vapor que sustentou Paulo naquela prisão em Filipenses, naquela masmorra em Roma. Não foi. Não foi no Getsêmani o vapor que sustentou o nosso Cristo quando Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Não foi o vapor que sustentou os apóstolos e os mártires do Senhor quando eles estavam indo para a morte. Não foi o vapor que sustentou todos aqueles que viveram por esse nome. Não foi a dúvida que sustentou eles. A dúvida não sustenta o seu coração. As riquezas desse mundo não sustentam o coração. Paulo disse, eu aprendi a viver em abundância e em falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendeu o segredo da vida e o sentido da vida. E eu acredito que eu aprendi um pouco também. Perdendo algo mais valioso que eu podia ter. Mas é vapor, queridos. Não bote o seu coração. Não coloque o seu coração naquilo que pode ser perene. Porque ele se perde. São ídolos. São ídolos. Até um filho. Até um marido. Aquele que amar o seu pai, mãe, filho, filha antes de mim, não é digno de mim. Nós temos que entender essa verdade. Porque quando Cristo se torna o nosso tesouro, até o vapor da vida encontra sentido. O meu sofrimento encontrou sentido em Cristo. A minha perda encontrou sentido em Cristo. E você encontrará o sentido quando colocar os olhos acima do sol. Naquele que é maior que Salomão. Vamos orar. Pai, que essa palavra possa fazer sentido mesmo, Senhor, nos nossos corações. Que esse livro tão inspirado e valioso como Eclesiastes não seja deixado de lado na gaveta, por ser um livro tão denso. Mas a vida, Senhor, é densa e nós precisamos sair desse subsolo. Nós precisamos encontrar e enfrentar as realidades da vida como filhos maduros. Não são palavras, não são declarações que vai mudar o que nós sentimos, mas encontrar o sentido da vida, que é Cristo, o nosso Senhor. Aquele que veio, que morreu e que ressuscitou. Ele é sublime, Ele é maravilhoso. E que encontremos no Teu Filho o poder e a glória e o louvor que pode ser dada somente a Ti. E que todos os nossos ídolos caiam, Senhor. E que somente a Tua glória, e possamos contemplar o Senhor
E dizer como Jó: os meus olhos agora podem te ver, Senhor. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como o apóstolo Paulo, que teve as suas escamas dos olhos caídas, Senhor, e viu o Senhor e ouviu o Senhor. Que nós possamos ser como Cristo, que viveu a sua vontade, Senhor, ainda que tudo pereça. Mas se o fruto cair na terra, se a semente cair na terra e morrer, essa dá muito fruto. Que possamos morrer com Cristo, para dar muitos frutos. Que as nossas dores mais profundas sirvam como testemunho. E que as felicidades de desfrutar nesse mundo, para mostrar para os outros que tudo foi o Senhor que fez. E que nós colocamos, apesar disso, os olhos somente em Ti. E adoramos somente a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Porque a Tua graça é melhor que a vida. A Tua graça nos basta. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Pati. Obrigado por nos abençoar tanto com o que o Senhor colocou no seu coração. Hoje de manhã eu estava tomando café rapidamente com o Jim Steyer, né? Antes dele vir para cá. E a gente caiu nesse texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, né? Para quem não sabe, 1 Coríntios capítulo 15 é o maior texto sobre a ressurreição de Cristo, né? E sobre essa questão da ressurreição, dessa importância que tem ali em toda a Bíblia. E a gente conversando sobre isso, e a gente estava conversando sobre a morte, né? Eu fiz um velório, um enterro na sexta-feira, e pregando ali para a maioria das pessoas não são cristãs. E a única coisa que eu tinha para falar é que quando nós olhamos para a morte, é que nós podemos, nos faz pensar o que existe depois da morte, né? Nos faz refletir sobre esse vapor. Quando você está enfermo, às vezes tem todo o dinheiro do mundo e nada paga. Quando você experimentou tudo que você pôde experimentar, como Daniel Vorcado, que é um cara que eu conheci ele, desse escândalo do Master, pessoalmente, um amigo pessoal meu por muitos anos, experimentou tudo que você pode imaginar nessa vida. De que vale tudo que ele tem feito? Está agora 6 metros quadrados, longe da família, que ele já tinha abandonado há muito tempo, porque ele perdeu o encanto pelo Senhor. Porque ele perdeu o encanto pelo Senhor, por aquilo que está acima do sol. Nós vamos passar a ceia agora. E eu estava falando de 1 Coríntios capítulo 15, justamente porque ali o Jimmy me falou uma coisa que me bugou meu cérebro, me fez ficar pensando. Ele falou assim: João, a morte é um inimigo nosso. E a morte é o último inimigo que vai ser vencido para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua ferida, a sua forma de ferir, a sua picada? E ele ri da morte, né? Como se ele estivesse falando assim: não, você não me pega. Porque ele fala assim: em Cristo Jesus, a morte não é nada, porque eu vou ver a ressurreição. E ele ressuscitou, e nós vamos celebrar essa vida, porque nós só podemos viver essa realidade que a Paty trouxe pra gente, e que ela me edifica tanto, né? Por uma perda. Quem conheceu a Gigi sabe como aquela menina era doce, cheia de Deus. Doce, cheia de Deus. Viver essa perda, ela e o David, os meninos, né? E esse luto que eles têm vivido há mais de um ano, só olhando para o Senhor. Eles podiam ter feito várias escolhas, mas eles escolheram olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então eu queria que nós cantássemos a esse que ressuscitou, e enquanto nós vamos abrir na ceia e aguardando, eu queria que você adorasse o Senhor e refletisse onde está o seu coração, o que tem governado o seu coração, porque essas coisas passageiras podem tirar o seu chão. Vamos adorar o Senhor.